Impressionismo. O impressionismo surge no cenário da pintura europeia no século XIX, com a obra de autores que não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia. A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores, ditos impressionistas, a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesmo. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornaram-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as nuances da natureza. Algumas orientações que caracterizam a pintura impressionista são: a pintura deve mostrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar, pois as cores da natureza mudam constantemente dependendo da incidência de sol. As figuras não devem ter contornos nítidos. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam. O preto quase nunca é usado em uma obra impressionista plena. Entre os principais expoentes do impressionismo estão Claude Monet, Edgar Degas, Renoir e Van Gogh. Este último, considerado por muitos o maior gênio de sempre da pintura e do impressionismo. Desprezado pela sociedade como a sua obra, hoje em dia suas pinturas estão entre as obras mais caras do mundo. No início do século XX, Eliseu Visconti foi sem dúvida o artista que melhor representou os postulados impressionistas no Brasil. Origens. Edouard Manet não se considerava impressionista, mas foi em torno dele que se reuniu grande parte dos artistas que viriam a ser chamados de impressionistas. O impressionismo possui a característica de quebrar os laços com o passado, e diversas obras de Manet são inspiradas na tradição. Suas obras, no entanto, serviram de inspiração para os novos artistas. Escultura. A exemplo da pintura, a escultura do fim do século XIX tentou renovar totalmente sua linguagem. Foram 3 os conceitos básicos dessa nova estatuária: a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos, e a obra inacabada, como exemplo ideal do processo criativo do artista. Os temas da escultura impressionista, como o do resto da pintura, surgiram no ambiente cotidiano e da literatura clássica em voga na época. Rodin e Hildebrand foram em parte os responsáveis por essa nova estatuária, o primeiro com sua obra e o segundo com suas teorias. Igualmente importantes foram as contribuições do escultor Carpeaux, que retomou a vivacidade e a opulência do estilo rococó, mas animou Carpeaux a deixar sem polimento a superfície de suas obras, o que foi depois fundamental para as esculturas inacabadas de Rodin. Rodin considerava O Escravo, que Michelangelo não terminou, a obra em que a ação do escultor melhor se refletia. Por isso achou tão interessante os esboços de Carpeaux. Começou então a exibir obras inacabadas. Outros escultores foram Dalot e Meunier, a quem se deve a revalorização dos temas populares. Operários, camponeses, mulheres realizando atividades domésticas, todos faziam parte do novo álbum de personagens da nova estética. Fatos marcantes. Foi o movimento artístico mais importante do século XIX. Representou o fim do realismo na França e serviu como uma transição para a arte moderna. O impressionismo surgiu da busca de querer pintar as coisas como realmente as vemos e de demonstrar os efeitos da luz nas cores dos objetos.
Os precursores deste estilo foram Constable, Delacroix, Courbet, Bondin e Manet. O estudo das cores de Delacroix e o livro de Eugène Chevreul, que se baseava na aplicação das cores da teoria de Newton, inspiraram os outros pintores e os estimularam na investigação das propriedades da sombra e da luz incidindo na água. Esses artistas tentaram provar que não existe cor imutável. Para alcançar os efeitos do brilho da luz, utilizaram fortes traços de pura cor. Deixaram de usar as cores preta e marrom e desenhavam os objetos de forma vaga. O nome impressionismo, usado pelos críticos, foi dado devido a um quadro de Monet chamado Impressão, Nascer do Sol.